Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Está começando mais um episódio do Retratos do Oriente. Meu nome é Pedro Valls, eu falo em nome do meu perfil do Cultura Rashidun, em parceria com o História em Casa, idealizado pelo Thiago. No episódio de hoje, nós abordaremos sobre as eleições que ocorreram no Líbano, agora no último 15 de maio de 2022. Por que é necessário nós conversarmos sobre isso e sobre esse assunto tão pouco falado aqui no Brasil, mas tão importante na região do Oriente Médio e na região do Levante? O Líbano é um país que se encontra geograficamente na região do Levante, que é a região mais ao sul do Oriente Médio, junto com os países do Iraque e o Irã, a antiga região da Mesopotâmia, parte da Palestina, que é a parte ali da faixa de Gaza, e o Líbano. Esse é a região do Levante. A região do Levante é uma região que possui uma grande riqueza material e uma grande riqueza histórica passada, que é especificamente ligada à tradição mesopotâmica, tanto de história, quanto de geografia, quanto de astronomia, quanto de matemática. Uma sociedade muito antiga, na qual foi, inclusive, anterior à civilização do Egito Antigo, datada em torno de 5.000 a.C., 6.000 a.C., de acordo com o livro da Gwendolyn Lake, que o nome é A Invenção da Cidade, que é uma arqueóloga muito importante para o desenvolvimento da arqueologia da Mesopotâmia e do estudo da arqueologia na Mesopotâmia a partir do século XX. Gwendolyn Lake fala que a região da Mesopotâmia abarcava não só a região do Iraque e do Irã, mas também das regiões do Levante que hoje nós conhecemos como Líbano também. Por que é interessante de se estudar o Líbano e por que foi tão importante essa eleição em específico do Líbano que aconteceu em 15 de maio passado? Por quê? Porque o Líbano é uma república parlamentarista confessionalista. Muitas pessoas têm dúvidas, especialmente pelo desconhecimento e pela falta de matérias jornalísticas, de abordagens jornalísticas, de estabelecimento dos fatos aqui no Brasil, devido a justamente uma ausência, uma carência jornalística de matérias sobre o Oriente Médio e sobre o Líbano, especialmente. Nós verificamos um grande desconhecimento do público em geral. Inclusive é um assunto complicado, porque a forma pela qual nós conhecemos política no Brasil é completamente diferente da forma que eles conhecem no Líbano. E, afinal de contas, o que é um regime parlamentarista confessionalista? O regime parlamentarista libanês confessionalista é um regime que estabelece um pacto de convívio pacífico e de eleições para que as diferentes comunidades religiosas libanesas possam conviver pacificamente. E dentro do país existe as eleições diretas para o parlamento, e o parlamento vota consequentemente para o presidente e para o primeiro-ministro. É interessante se notar que as principais comunidades religiosas libanesas são as comunidades cristãs e as comunidades muçulmanas. E também é importante ressaltar que o principal partido político libanês é o Hezbollah, que ele é um partido e um movimento político liderado pelo xiismo do Islã, pelo ramo xiita do Islã, no qual o movimento ele possui uma grande influência na política libanesa. E nessas eleições que aconteceram agora 15 de maio, representaram uma grande derrota do Hezbollah, porque eles perderam em torno de 13 a 14 cadeiras no parlamento para os chamados candidatos independentes ou os candidatos anti-establishment, que nós falaremos mais adiante no vídeo. E como que dá-se as eleições no Líbano a partir desse sistema? As pessoas votam distritalmente, e em cada distrito existe um consenso religioso referente a cada comunidade onde as pessoas vivem e votam. Por exemplo, digamos assim, em Trípoli,
a principal comunidade religiosa é a comunidade muçulmana sunita. Então, os candidatos que irão concorrer às cadeiras no parlamento são majoritariamente ou sunitas ou de partidos seculares, mas de majoritária sunita. Por exemplo, em Sidom, por exemplo, temos a maioria cristã ortodoxa. Então, os principais candidatos irão ser cristãos ortodoxos e concorrerão pela província de Sidom no parlamento pelos votos da comunidade grega ortodoxa. No caso, grego ortodoxa da religião, né? Porque quem é grego ortodoxo é só pelo nome, porque o grego ortodoxo no Líbano são os próprios libaneses, que fique claro. A comunidade ortodoxa cristã, ela é universal e ela nasceu na Rússia, inclusive, a partir de Bizâncio no antigo Sacro Império Romano do Oriente. Então, voltando. As pessoas votam nessas pessoas que representam a majoritária religiosa nessas regiões, e os candidatos que mais receberem votos são eleitos para uma segunda eleição, e nessa eleição há uma organização dos candidatos que mais receberam votos. Os que mais receberam votos vão ser os eleitos para as cadeiras do parlamento, que são 128 cadeiras no total, tendo atualmente 58 cadeiras eleitas pelo Hezbollah, que é o principal movimento político do Líbano, que inclusive eles perderam 13 cadeiras na última eleição de 2018. Eles totalizavam 71 cadeiras, agora eles estão com 58 cadeiras. As outras 47 cadeiras são de partidos tradicionais cristãos libaneses. Vale ressaltar que o Hezbollah e os seus aliados, como o Movimento Amal, como o Partido União ou o Kataeb, são partidos que são influenciados pelo Hezbollah e pela sua capacidade política dentro do país, mas que existem grandes partidos cristãos libaneses também, como as Forças Libanesas e o Movimento Patriótico Livre. Já a grande novidade dessas eleições de 2022 foram que 22 candidatos, 22 nomes venceram e tiveram suas cadeiras garantidas no parlamento libanês, dos chamados candidatos anti-establishment ou dos chamados candidatos independentes. E o que são esses candidatos independentes? Esses candidatos independentes, ou que nem eles chamam no Líbano de change, que é mudança em inglês, eles representam pessoas que não possuem, não têm uma capacidade financeira e os meios financeiros do Estado libanês para poder financiar suas campanhas. Os candidatos anti-establishment, eles se baseiam a partir do seu dinheiro, das suas empresas, ou até mesmo de partidos tradicionais que apoiam pessoas fora do status quo, do establishment. Então, esses candidatos, eles baseiam as suas campanhas em plataformas digitais, como streaming, como Spotify, como o Twitter, como o Instagram. E esses candidatos, eles são considerados anti-establishment porque eles não possuem uma propaganda estatal ou dinheiro estatal que é financiado que as suas campanhas são financiadas. Eles se financiam e se organizam a partir de uma organização própria. É um erro dizer que o anti-establishment no Líbano significa o mesmo anti-establishment que nós conhecemos aqui no Brasil atualmente, com a figura do presidente, que foi eleito com esse discurso anti-establishment, mas que na verdade representa a velha política e os velhos hábitos da política, inclusive os preconceitos que a gente luta todos os dias para poder terminá-los. O anti-establishment libanês é um anti-establishment que na verdade quer adentrar na política
para poder fazer reformas estruturais e para poder fazer as reformas básicas de manutenção do sistema e manutenção do Estado, mas que fogem desse sistema eleitoreiro clássico dos partidos tradicionais, tanto cristãos quanto dos partidos e dos movimentos muçulmanos. Vale lembrar que esses partidos que se formaram nessas últimas eleições são partidos relativamente novos e que esses partidos eles são organizados por esses candidatos considerados anti-establishment e que toda a questão, toda a organização de campanha, de donativos, de organização é feita por eles, é feita por uma campanha própria e não é feita pelo dinheiro do Estado. Quando eu falo a campanha financiada pelo dinheiro do Estado, eu digo propagandas de rádio, propagandas de TV, outdoor, carro de som, todas essas propagandas clássicas que a gente conhece na política são monopolizadas pelos partidos tradicionais libaneses, tais como o Movimento Patriótico Livre e o Hezbollah, onde eles têm total capacidade de poder organizar uma força muito grande propagandística, e esses candidatos anti-establishment, eles justamente vêm como um movimento de protesto para dizer aos cidadãos libaneses, aos seus co-cidadãos, que eles podem gerir a política ou representar o povo na política a partir de uma lógica sem ser tradicional, que eles podem cortar esse tradicional. O lado político deles, existe o que podemos dizer do lado político deles? O lado político deles é um lado não tão tradicional referente à política tradicional libanesa, que é muito baseado na religiosidade das comunidades e mais baseado num senso de infraestrutura e organização de um Estado mais propriamente secular. O que nós queremos dizer com Estado secular? Nós conhecemos regras seculares porque nós vivemos num Estado secular, nós vivemos num Estado laico. Mas o Estado secular, ele nem sempre, necessariamente, é um Estado laico. Por exemplo, existia antigamente a antiga União Soviética, onde a União Soviética era uma república federativa. E a República Federativa Soviética era um Estado ateu. E era um Estado secular porque existiam poderes separados: executivo, legislativo e judiciário. Vale lembrar que o Líbano, por muitos, é considerado um sistema híbrido, porque ele convive com esses três poderes principais, mas os três poderes principais eles estão muito mergulhados numa lógica religiosa de pertencimento das comunidades. Então, nós necessitamos de estabelecer que o confessionalismo, portanto, é um sistema baseado na sensibilidade. Esse é o principal resumo do confessionalismo. O sistema todo ele funciona em torno da sensibilidade das pessoas e da sensibilidade religiosa de crença das pessoas. Eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor aqui, não é papel do historiador fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas nós precisamos estabelecer que um sistema confessionalista ou um sistema teocrático existe uma grande tendência de autoritarismo e existe uma grande tendência de monopólio a partir de propagandas tradicionais de determinados movimentos ou de determinados grupos religiosos. Nós sabemos que o Hezbollah é um movimento que possui um braço armado e um braço extremista muito forte, que inclusive já perseguiu muitas pessoas por discordarem das suas opiniões, e o seu atual líder, que é o nome dele é Hassan, o Hassan, que é inclusive líder do Hezbollah já faz algum tempo, ele é uma pessoa que já teve várias opiniões bem complicadas, especialmente de perseguir a comunidade LGBT, de estabelecer um jihad novo. Ele se baseia muito naquele discurso
que foi feito pelo Estado Islâmico de caçar os infiéis, de caçar os descrentes, de fazer uma política de perseguição a determinados povos. Então, o Hezbollah, como principal força política, pode ter trazido benefícios e tecnologia ao país, mas é um partido, é um movimento que se baseia numa visão muito ortodoxa do Islã. E também os partidos tradicionais cristãos, tais como o Movimento Patriótico Livre ou as Forças Libanesas, que as Forças Libanesas inclusive são um partido que apoiou esses candidatos anti-establishment, alguns deles. Os partidos cristãos também possuem uma visão mais ortodoxa cristã, possuem uma visão mais fechada do que é o cristianismo e possui também visões mais fechadas do que seria uma sociedade, do que seria a cultura, do que seria a cultura popular, as organizações matrimoniais, as questões de herança, as questões inclusive de gênero. Então, essa questão da eleição, da vitória de nomes anti-establishment no Líbano pode representar um desequilíbrio na balança dos poderes tradicionais religiosos. E esses partidos políticos novos que surgiram no seio dessa última eleição surgiram não para terminar com a religião no Líbano, mas para poder modernizar a política e modernizar a questão eleitoreira do Líbano, que é muito monopolizada por esses partidos tradicionais. E no decorrer das eleições do Líbano que aconteceram no 15 de maio, alguns nomes foram eleitos dentro dessa lógica do anti-establishment ou do que conhecemos como candidatos independentes. No decorrer dessas eleições foram fundados novos partidos, tais como o The Change, que é a mudança, o Sarluna, o Al-Jabal, o Cidadãos e Cidadãs no Estado, que tem a abreviatura de MMED, a União para a Mudança, a Revolta por Justiça e Soberania, a Shamaluna e o Juntos até a Mudança e o Nós Somos a Mudança. Esses nomes de novos partidos políticos, esses partidos políticos fundados, conseguiram eleger 16 candidatos considerados anti-establishment, porque eles vêm justamente nessa esteira de pessoas que estabeleceram suas campanhas pelas plataformas digitais, pelas plataformas de streaming e pelo dinheiro próprio ou de suas empresas, sem o dinheiro necessariamente do Estado, que é muito monopolizado por esses movimentos e partidos tradicionais religiosos. E então foram 14 anti-establishment, perdão, não 16, 14, mais 8 eleitos pelas forças libanesas, nas quais 2 nomes foram eleitos desses anti-establishment e 6 garantidos pelas forças libanesas. Uma coisa muito importante de se estabelecer aqui como reflexão sobre essa eleição e reflexão sobre o nosso próprio canal, sobre o nosso próprio episódio, sobre o nosso próprio retrato do Oriente, os retratos do Oriente que eu sempre trago aqui. O Líbano, ele é um território que é considerado internacionalmente como um dos países mais avançados dentro do Oriente Médio, referentes a ter eleições, a ter mudanças, a ter movimentos populares, a não ter um extremismo muito forte de ambas as principais religiões monoteístas, o cristianismo e o Islã, onde existe uma parcela significativa de pessoas que vão às ruas para protestar e vão pedir os seus direitos. Não faço, repito mais uma vez, não faço nenhum tipo de juízo de valor referente aos candidatos anti-establishment, mas nós podemos verificar que esses candidatos, 22 cadeiras foram garantidas por eles,
e que esse desequilíbrio na balança dos poderes tradicionais e dos partidos tradicionais devem ser chacoalhados, porque uma democracia ou até mesmo um parlamentarismo deve coexistir o sentimento de mudança contínua e uma necessidade de estabelecer também algo que é muito complicado das pessoas no geral de entenderem. O parlamentarismo, ele é um sistema que existe em vários países, inclusive na Inglaterra, que é um país muito, muito bem considerado em todo o mundo, que sempre foi uma referência referente ao início do capitalismo, ao surgimento do capitalismo e tudo mais. Mas nós temos que estabelecer que o parlamentarismo no Líbano é diferente também dos parlamentarismos que nós conhecemos ocidentais. Os parlamentarismos ocidentais são parlamentarismos baseados em poder secular, em sistemas seculares, em divisão de poderes e num Estado considerado ou laico ou num Estado considerado com pouca parcela da religião estabelecida na sociedade, ou seja, na divisão entre igreja e Estado. No Líbano existe justamente esse sistema híbrido. Existe um sistema, uma estrutura considerada secular, ou seja, existe 3 poderes, existe eleições diretas, não existe censura na imprensa, existe uma possibilidade das pessoas poderem ir às ruas e protestar a favor dos seus direitos e melhoras de vidas, etc, etc. Existe a possibilidade de criação de partidos políticos fora da esfera religiosa, como é o caso do Partido Comunista Libanês, fundado no início da década de 1910 no Líbano. Existe a possibilidade de falar dentro do Líbano. Mas, paradoxalmente, existe um senso e existe uma sensibilidade muito grande das religiões no Líbano. É como se existisse façamos um exercício de hipótese aqui. Digamos que o Brasil é um país parlamentarista confessionalista. Nós temos atualmente, hoje, uma parcela significativa de pessoas evangélicas e pessoas cristãs no país. O nosso sistema seria baseado em toda a política deveria girar em torno das sensibilidades e das questões mais polêmicas envolvendo a antiga tradição evangélica ou a antiga tradição cristã no Brasil. A política não poderia avançar de forma estrutural e inclusive teórica, porque sempre estaria ligada às tradições religiosas, que nós sabemos, a religião é uma coisa, é uma característica social, é um modo de vida, é uma cultura que estabelece as pessoas num determinado tipo de mundo e muitas vezes, se não ocorre a oxigenação, ocorre o extremismo e ocorre a ortodoxia via esses grupos e esses movimentos políticos. A questão do Líbano é que as pessoas votam em pessoas que são de suas comunidades. E essa representação, ela é elencada, ela é guindada até o parlamento, e essas vozes irão representar essas populações e essas comunidades. Esses candidatos anti-establishment, eles até podem ser religiosos, muitos inclusive o são, mas talvez sejam pessoas menos ligadas à religião enquanto um modo de vida, mas mais como um item em sua vida. São pessoas mais secularizadas, são pessoas que defendem mais um sistema mais europeu e mais ocidental de vida dentro do sistema libanês. Está errado pensar que a religião deve ser jogada para fora do Líbano? Não, muito pelo contrário. A religião faz parte de um sistema orgânico de sentimento nacional libanês, e sempre o foi. Inclusive, a presença francesa colonialista foi uma das coisas que mais feriu o sentimento religioso do Líbano.
que inclusive criou partidos políticos muito fortes, muito radicais, muito nacionalistas, devido a essa quebra desse sistema religioso. Então, não podemos cair em preconceitos de dizer que a religião não pode mais fazer parte do Líbano, que o Líbano deve chegar num sistema secular completamente laico e tudo. Não podemos cair também nesse extremo, porque a questão toda libanesa ela é fundada na religião, nas religiões, especificamente as religiões cristãs e a religião islâmica, que é a religião tanto do braço sunita, que é o braço maior, a maior parcela da comunidade muçulmana é sunita, e a comunidade xiita, embora seja menor no Líbano, ela é representada por um grupo majoritário na política, que é o Hezbollah. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor referente à escolha que as pessoas fizeram, mas essa representação, essa representatividade, essa escolha das pessoas de terem partidos novos, de terem pessoas novas, pessoas oxigenadas e até mesmo pessoas que não possuem nenhum tipo de interesse dentro do Estado, ou até mesmo uma necessidade de querer demonstrar um interesse para poder se eleger, já significa uma pequena mudança. Estamos falando aqui, hoje é dia 21 de junho de 2022, faz um mês e alguns dias que ocorreram as eleições. Então, o que ocorrerá nos próximos dias, nós saberemos ao longo do tempo. A minha reflexão aqui, a minha análise aqui se dá de forma histórica, se dá de forma, inclusive, como alguém que se considera um cientista político, a partir de determinadas noções que possuo de partidos muito extremistas que existem no Oriente Médio e pessoas muito ligadas à tradição e à cultura religiosa. E ao mesmo tempo nós temos também outras pessoas que estão vindo do lado de fora, a partir dessas plataformas de streaming, do Instagram, do Twitter, que pretendem justamente fazer reformas básicas e pegar o dinheiro do sistema estatal libanês e pegar uma parcela específica para reformas institucionais no país. Não sabemos até que ponto esses políticos anti-establishment são, por exemplo, conservadores ou progressistas ou até mesmo pessoas mais radicalizadas ou à direita ou à esquerda, mas sabemos que eles correm por fora desse sistema oligárquico e esse sistema especialmente muito monopolizado por esses partidos tradicionais e esses partidos religiosos que teimam em manter o poder, porque o poder lá estabelecido, as pessoas sempre querem se manter por lá, especialmente tendo uma capacidade financeira de se manter e de estabelecer projetos políticos que visam somente a seu interesse e não o interesse da população em geral. É interessante de se notar também que o Líbano ele é um país de multiculturas, ele não tem só uma cultura específica. Nós podemos verificar as culturas druzas, as culturas alauítas, as comunidades, inclusive druzas e alauítas. Nós podemos estabelecer vários tipos de cristandade dentro do território libanês. Nós podemos verificar, inclusive, pessoas das comunidades muçulmanas, tanto sunitas quanto xiitas, convivendo pacificamente, e que existem essa convivência. O Líbano nunca foi um país no qual, especialmente no século XX, no qual tiveram muitos confrontos. Sempre foi um país mais pacífico. Mas os extremismos sempre existiram, os fundamentalismos religiosos sempre existiram, especificamente nesse partido político que é o Hezbollah, que é um movimento político muito complicado, que já foi inclusive financiado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita
para estabelecer o seu discurso e perseguir determinados oponentes políticos. Qualquer tipo de extremismo religioso, nós estamos aqui para condená-los, nós não estamos aqui para influenciá-los ou até mesmo para dizer somos a favor. Nós somos contra qualquer tipo de extremismo, nós somos contra qualquer tipo de perseguição a pessoas por qualquer característica que for. Nós somos contra qualquer tipo de perseguição, seja por deficiência física, seja por cor, seja por gênero, seja por sexualidade ou seja por religiosidade. É justamente por isso que o Líbano é um país tão bonito, porque ele consegue estabelecer um equilíbrio e um jogo e um diálogo entre as comunidades. Há extremismo? Há. Há exageros? Há também. Mas considero que essa derrota do Hezbollah representa uma grande virada política e uma grande vitória da laicidade, do secularismo e também da necessidade de estabelecer governos mais autônomos fora da religião. E não estou falando que religião é um problema, estou falando que fanatismos são um problema. E o principal partido político libanês, o principal movimento político que mais tem influência no país é o Hezbollah, que é um partido extremista, que possui braços extremistas. Então nós temos que denunciar isso, nós temos que informar as pessoas sobre isso. Para finalizar, as eleições do Líbano representam uma grande virada no Oriente Médio. Atualmente podemos dizer isso. Se aconteceu ou se acontecerá algo negativo ou positivo, nós só poderemos ver daqui a alguns dias. O vídeo de hoje foi um vídeo específico desse assunto, porque as eleições no Líbano até hoje suscitam muitas dúvidas, especialmente sobre o sistema eleitoral, sobre como que funciona, quais os partidos políticos que existentes no Líbano e como que funciona esse jogo, essa organização libanesa. Para terminarmos, estabelecerei alguns dados importantes para quem quiser pesquisar sobre o Líbano, para quem quiser se aprofundar sobre o Líbano ou mesmo até por curiosidades. Repetindo, o Líbano é uma república parlamentarista confessionalista. Confessionalismo é um sistema baseado nas sensibilidades e na organização das comunidades religiosas. As principais cidades-chave de eleição no Líbano são 3. É Beirute, a capital, Trípoli e Sidom. São essas 3 cidades mais importantes, esses distritos mais importantes eleitorais. Como que funciona o sistema parlamentarista? As pessoas votam em nomes de sua religião e de sua comunidade religiosa, e essas pessoas, as mais votadas, são eleitas para as cadeiras. O parlamento, a partir da criação desse parlamento, da eleição do parlamento, permanece por 6 anos, e a partir desses 6 anos o parlamento estabelece eleições para presidente, primeiro-ministro e porta-voz do parlamento. E as regras são atuais. O presidente deve ser um cristão maronita. Os maronitas são um braço, são uma parcela significativa do Líbano que é cristã. O presidente atual se chama Michel Aoun. Ele é um cristão maronita. O primeiro-ministro, ele é um muçulmano sunita de nome Najib Mikati. Ele é eleito pelo parlamento, recém-eleito, né? Esses nomes são antigos, então eles vão ser agora trocados por outros nomes, porque não existe uma reeleição de presidente específico. De primeiro-ministro existe. E o porta-voz do parlamento é um muçulmano xiita chamado Nabi Berri.
Então, as regras são: o presidente tem que ser um cristão maronita, o primeiro-ministro tem que ser um muçulmano sunita e o porta-voz do parlamento deve ser um muçulmano xiita. Como que se dá esse equilíbrio? Esse equilíbrio justamente se dá nas eleições. Os candidatos mais votados, de acordo com as suas comunidades, vão fazer pressão sobre o porta-voz, sobre o primeiro-ministro, sobre o presidente. Mas vale lembrar que o presidente, num parlamentarismo, não possui poder de escolha, de decisão, uma decisão monocrática. O presidente ele serve mais para um conselheiro do que necessariamente um mandatário, diferente do nosso sistema político, que nós vivemos numa república federativa, onde o presidencialismo é vigente e o presidente ele pode, a partir de determinadas instâncias políticas, pode decretar algo ou pode decidir algo de uma forma meio monocrática. Claro que aqui no Brasil existem instâncias políticas como o STF, como a Câmara dos Deputados, como a Câmara dos Vereadores, o Senado, que até chegar ao presidente demora um pouco, mas o presidente tem mais essa influência na sociedade, essa influência nos três poderes. No Líbano, no parlamentarismo e especialmente no parlamento confessionalista, o presidente ele meio que pisa em ovos porque ele necessita sempre estar equilibrando essas comunidades. Três principais províncias são Beirute, Trípoli e Sidon. O presidente maronita, o primeiro-ministro sunita e o porta-voz xiita. E é assim que funciona o sistema parlamentarista confessionalista libanês. Então esse foi mais um vídeo do Retratos do Oriente. Falamos hoje sobre as eleições no Líbano no último dia 15 de maio. Agradeço muito a presença de todas, a presença de todos. Agradeço mais uma vez à Sociedade com História em Casa. Agradeço mais uma vez ao Thiago pela oportunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever no e-mail que eu vou deixar aqui na tela. E embaixo vou deixar o meu arroba do @cultura Rashido. Quero aproveitar também para fazer a propaganda do meu perfil de aulas online que eu criei no Instagram, que é o @locomotiva da história. Ofereço aulas online de história para pessoas, para estudantes, para pessoas curiosas, pessoas que querem fazer Enem, pessoas que precisam fortalecer mais a questão histórica na sua vida. Estou oferecendo aulas online. Interessados podem entrar em contato comigo via e-mail ou me seguirem lá no @locomotiva da história, que eu vou deixar aqui também. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Um ótimo final de semana e a gente se vê mês que vem num outro episódio do Retratos do Oriente.